Fala pessoal, tudo bem? Dando início aqui a mais um Lance na Jogada, dessa vez para falar um pouquinho sobre a economia nesse período de coronavírus aqui no Brasil, né? Os clubes bastante afetados, buscando alternativas para tentar evitar ao máximo aí as perdas financeiras. E para conversar conosco, temos um convidado especial aqui. Vamos conversar com o José Colagrossi, ele que é diretor executivo do Ibope Recupom. José, seja bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês todos. Também conosco aqui, fazendo parte da nossa equipe do Lance, né? Nosso editor Carlos Alberto Vieira, seja bem-vindo. Oi, um grande abraço, pessoal. Tadeu, Colagrossi, Guilherme. E também nosso querido Guilherme Gomes, nosso editor também da casa. Seja bem-vindo, Gui. Valeu, pessoal. Obrigado, valeu pelo convite. Um prazer revê-los aí e um prazer rever o Zé, um grande conhecido. Colagrossi, vamos começar falando um pouquinho sobre essa expectativa aí, né, dos clubes se mobilizando para voltar ao futebol aqui no nosso país, né? Parece que eles estão um pouquinho ainda alheios a essa nossa nova realidade, principalmente financeira. Você acredita que ainda falta um pouquinho do tamanho, ter uma realidade, a noção real do tamanho dos problemas financeiros que os clubes brasileiros vão enfrentar nesse momento? Eu acho que, na verdade, ninguém sabe, né? Porque, entre outros problemas, essa é uma crise sem data de expiração. Então, ou seja, a gente não sabe, primeiro, quando o futebol volta. Tem diversos movimentos, inclusive conflitantes nesse sentido. Alguns clubes querem voltar mais cedo, outros querem voltar mais tarde. Mas o principal problema é que, como a gente não sabe o que fazer nesse momento, e não é em relação ao futebol, é em relação a tudo. Aliás, eu queria abrir um parênteses aqui, peço desculpa, porque nós estamos fazendo parte, o Ibope Inteligência, que é uma empresa irmã nossa, está fazendo nesse momento uma pesquisa enorme no Brasil inteiro, testando pessoas para saber qual é o percentual da população que já teve a doença e que, portanto, está, teoricamente, imunizado. E os números que estão chegando, e todo dia chega um número novo, mas, por exemplo, vamos falar de São Paulo, que é um dado super interessante. Ou seja, a primeira rodada da pesquisa, onde você vai na casa das pessoas, tira sangue com alguém do laboratório Fleury acompanhando para que seja isso feito de um modo correto, né? Seguro, enfim, escolheu-se os 3 bairros com maior índice da doença, que são Morumbi, Bela Vista e Jardim Paulistano. São 3 bairros de classe média alta em São Paulo. Por quê? Porque essa doença começou pela classe média alta, que trouxe a doença da Europa, basicamente. Então, ou seja, centenas, não, alguns milhares de testes foram feitos nos bairros que têm a maior incidência de contaminação. E o resultado, quando veio, surpreendeu a todos. Ou seja, apenas 5,2% das pessoas já tinham tido a doença. 5%. Ou seja, 95% das pessoas que vinham nos bairros com maiores índices de contaminação não tiveram a doença. Portanto, não estão imunizados. Ou seja, quem entende um pouco disso, eu não entendo, evidentemente, mas quem entende da questão sanitária, diz o seguinte: esse é um vírus ainda em expansão. Esse é um vírus que ainda está num processo inicial de contaminação. Se isso for verdade, e sabendo que não existe vacina, e que não existe nem vacina em processo avançado de testes, as vacinas que estão na fase bem preliminar, a pergunta que se coloca é o seguinte: se é um vírus altamente contagioso e letal. Segundo, o vírus apenas contaminou uma parcela pequena da população, ou seja, ainda tem uma população inteira que ainda está potencialmente à mercê do vírus. E terceiro, a razão que não houve um número maior de contaminação e um número maior de morte é porque existe parcialmente, no Brasil, não é totalmente, um processo de distanciamento social. Se isso tudo é verdade, e ou seja, a conclusão lógica é o seguinte: em algum momento isso vai abrir, e quando abrir, o que vai acontecer? Vai crescer de novo a contaminação. E quando as pessoas voltarem, né, a se verem, andarem nas ruas, nos ônibus, nas cidades, nos escritórios, ou seja, é natural que isso volte a crescer.
Na França, por exemplo, é um exemplo importante, a França abriu as escolas e depois de uma semana fechou as escolas de novo. Por quê? Porque você já começou a haver uma contaminação nova de novo, crescente de novo. É a segunda onda, né? Então, Como as pessoas dizem, né? pois é. Então, a questão é, ou seja, a gente pode pensar que o futebol vai voltar em julho. Tá. Vai voltar sem público. Eu duvido que deixem, ou seja, você ter público nos estádios em 2020. Esquece julho. Eu falo esse ano. Eu não vejo nenhum cenário, seja você ter, seja arquibancada cheia, porque não é só arquibancada. Eu vi uma ideia de que vamos botar na arquibancada um espaço de 3 metros entre as pessoas. Sim, mas e a entrada do estádio? E a saída do estádio? E o banheiro do estádio? E o ônibus que leva para o estádio? E o metrô que leva para o estádio? Como é que você pode exigir que haja um distanciamento de 3 metros entre as pessoas? Isso na prática, isso não funciona. Mas a questão, ou seja, então o tema é, sabendo que esse vírus não vai embora, sabendo que não vai ter vacina, talvez nem em 2020, seja em grande escala, seja em massa. Sabendo que um percentual pequeno da população, 5%, você já está imunizado, porque já teve a doença e já está protegido. Teoricamente imunizado, porque tem uma corrente que diz que essa doença volta de novo. Tá? E sabendo que em algum momento isso vai abrir com potencial grande de fechar de novo, ou seja, o Brasil vai ter um ano muito difícil economicamente, em termos de uma recessão muito severa, já falam de 7%, 8%, 10% de recessão, um desemprego que está crescendo a cada dia, pobreza, perda de renda, queda de consumo, enfim. E o futebol, nesse cenário, ele é impactado de diversas maneiras. Ou seja, ele é impactado na perda da renda da bilheteria, essa foi embora. Ou seja, ele é impactado em perda de patrocínio. A gente viu hoje, se não me engano, ou ontem, o patrocinador máximo do Flamengo dizendo que não vai renovar com o clube. Do Flamengo, que teve um ano, ou seja, mágico em 2019. Ou seja, perda de patrocínio, ou seja, perda de outras formas de patrocínio, licenciamento de produto, seja patrocínios digitais, ativações digitais, que não estão acontecendo exatamente porque, ou seja, não existe uma economia normal, ou seja, as pessoas não estão consumindo normalmente. E a pergunta é, e aí? Ou seja, essa crise encontra um futebol endividado, muitos clubes altamente endividados, todos estão endividados, não existe clube que não está endividado, em níveis diferentes, evidentemente. E a pergunta que se faz é, o que vai acontecer? Porque mesmo que o futebol volte, a crise não acaba em julho. O futebol pode voltar, mas a crise continua. E aí você tem problemas de todas as ordens, problemas de calendário, problemas seja de continuação de campeonato, de um volume enorme de jogos que estava programado para 11 meses e serão comprimidos em 8 meses. Ou seja, como é que vai ser a parte de transmissão de televisão? Ou seja, como é que vai se abrir grade, se é que se vai abrir grade, para você ter um volume tão grande de jogos, seja num espaço tão pequeno? Como é que você vai fazer os jogadores jogarem toda semana 2 vezes até o final do ano? Ou seja, qual é a consequência disso para a questão seja de preparo físico, das pessoas se machucarem, enfim, cair, ou você vai fazer time A e time B. Aí você vai fazer, ou você vai acelerar a vinda da base para começar a jogar no principal, e todas as consequências ruins de você precipitar, trazer jogadores jovens para uma disputa que eles não estavam fisicamente, emocionalmente, tecnicamente prontos. Tá? Então, o resumo disso, na minha opinião, é que o futebol tem uma crise muito maior do que uma paralisação de 90 dias. Vai ter uma crise institucional que vai atacar todos os aspectos do futebol brasileiro. Agora, ou seja, para olhar isso do copo meio cheio, não do copo meio vazio, né? Toda crise gera uma oportunidade. Ou seja, e enormes crises geram enormes oportunidades. Ou seja, pode me chamar de otimista, talvez, enfim, mas eu acredito que essa crise vai acelerar o processo de profissionalização dos clubes, aumento, busca de eficiência de gestão, busca de eficiência de gestão comercial e patrocínio, que já vinha acontecendo numa velocidade mais lenta nos últimos 6, 7, 8 anos, e que agora vai ter que ser acelerada
porque os clubes que não forem eficientes de A a Z, em todos os aspectos da sua gestão, não sobreviverão. Ponto. Você, Colagrossi, deu diversos exemplos. Vou pegar um que você disse lá no início. Qual seria a sua opinião, por exemplo? Lá na Europa já obviamente que a gente sabe que a pandemia aqui no Brasil está em processo de crescimento, é completamente diferente do que acontece na Europa, mas a Europa já começou a ter as suas competições, né? Hoje foi confirmado, o Campeonato Espanhol vai começar no dia 11, vai ter de junho, vai ter outros campeonatos começando, já começou o alemão e outros 7 campeonatos. Você consegue imaginar, você mesmo disse que não tem momento, não dá para saber quando que vai começar, mas como que você imagina que iria começar o campeonato, o futebol no Brasil, levando em consideração com o que você já está observando na Europa, que tem campeonatos em países que não tiveram tantos problemas e souberam administrar, como a Alemanha, como outros que sofreram o diabo, que é o caso do espanhol, que também já está retornando. Como você observa isso? Tá, existe uma diferença grande entre os países europeus e o Brasil, que é a capacidade do sistema público de saúde. Ou seja, existe uma profunda diferença. Se você pegar população e sistema público de saúde, os países europeus que tiveram problemas seríssimos de contaminação, eles têm uma base de saúde pública por cada 100 mil habitantes melhor que a brasileira. Tá? O problema aqui que a gente entende é que não há como evitar a contaminação, não há como evitar que pessoas vão morrer, não há como evitar que milhares e milhares pegarão a doença, muitos nem sabem que ficaram doentes. O problema aqui é, seja, a política de isolamento social ou de distanciamento social, ela é feita, como fala, para achatar a tal da curva, para que nunca falte leito para quem precisa de saúde pública. Ou seja, esse é o ponto. Tá? Enfim, o futebol europeu parou durante um período, ou seja, mais ou menos igual ao brasileiro, e agora eles vão voltar devagarinho, ou seja, sem público. Por quê? Porque existe, nesse momento, uma capacidade ociosa de leitos no sistema público de saúde, para que se aumente um pouco o número de pessoas que precisam, serão atendidas. Não é a realidade brasileira ainda. Tá? Nesse momento não é. Enfim, agora, sem dúvida, eu acredito que o futebol brasileiro volte de alguma forma em julho. Eu acredito nisso. Ou seja, sem público, com algum tipo de controle dos jogadores, seja da comissão técnica, volte em julho. Agora, quais são as consequências? Esse é o ponto que eu quero focar mais, seja, de você comprimir 11 meses de campeonato em 8 ou em 7. Ou seja, quais são as consequências de toda a ordem? Ou seja, técnica, calendário, transmissão de televisão, retorno de patrocínio, ou seja, de venda de licenciamento, que é mesmo oficial. Ou seja, como é que isso vai ser feito? E isso, os clubes não se planejaram para isso. Ou seja, não existe uma discussão, eu não vejo uma discussão no futebol brasileiro de como é que a gente vai jogar o mesmo número de jogos num espaço de tempo muito menor. Eu não vejo uma discussão, por exemplo, de grade de televisão. Como é que vai se televisionar tantos jogos num espaço tão curto de tempo? Enfim, eu não vejo uma discussão na parte técnica, né? Ou seja, os jogadores não vão aguentar jogar o mesmo número de jogos num espaço curto. Então, me incomoda um pouco que tem muita discussão de vamos voltar, quando voltar, tem que voltar, não pode voltar, tem que voltar, e pouca discussão de como isso vai ser quando acontecer. Ô, Colagrossi, Gui, antes, só para finalizar, até um parâmetro sobre isso que você falou, sobre o tempo e os jogadores em campo. Na Alemanha está havendo esse processo. Muitos jogadores estão se lesionando. Isso já é um pouco uma amostra como sair muito em cima, assim, com tempo curto, jogos, tempos de treino também curtos, enfim. Isso está prejudicando e está afetando já a dinâmica lá na Alemanha. Isso, sem dúvida, já é um sinal do que pode vir a acontecer aqui no Brasil se continuarmos a acelerar esse processo, né, de retorno. E só para acrescentar, foram 7 lesões na primeira rodada. Aí. Ô José, quando você disse dessa grande crise que o mundo está passando, pela qual o mundo está passando,
Você disse com propriedade que em grandes crises surgem grandes oportunidades e que o futebol vai ter que acelerar a eficiência, vai ter que ter uma gestão profissional. Nesse sentido, você vê que é a hora definitiva da implantação, o modelo de clube-empresa poderia ser efetivado, e você acha que isso vai acontecer um dia no Brasil, pois é algo que se arrasta há muito tempo, ou isso não vai acontecer no Brasil? Vamos lá. Uma boa pergunta. Existem diferentes modelos de clube-empresa. Tá? Então, ou seja, o modelo clube-empresa não significa uma única coisa. Você tem um modelo de clube-empresa europeu, onde um cara vai, assina um cheque e compra um clube. Ou seja, ele passa a ser dono do clube. Eu, pessoalmente, não acredito que isso vá acontecer no Brasil. Tá? Por diversos problemas, legislação, cultura, enfim. Eu acho que esse modelo não chega aqui. Pode chegar num clube menor, que você comprou um clube na 4ª divisão, e tem exemplos aqui, tipo o Bragantino e por aí vai, não o Red Bull, mas eu não vejo isso talvez nos 20 principais clubes brasileiros. Tá? Você tem um modelo clube-empresa que está no Congresso Nacional, aí, que infelizmente ainda, ou seja, não passou. Está parado no Senado, não é isso? Acho que está parado no Senado. Está parado no Senado. Até porque o Senado acho que tem outras prioridades nesse momento. Obviamente. Você tem um modelo clube-empresa que é o que o Botafogo SA está fazendo, que eu acho, mas tempo conhecer mais esse modelo, que é o modelo mais inteligente. Tá? Ou seja, esse eu posso falar com um pouco mais de propriedade. Porque o modelo do Congresso é a transformação do clube associativo num clube que tem uma gestão empresarial. O modelo do Botafogo é diferente. O que o modelo do Botafogo prega? Ele fala, olha, vamos manter o Botafogo SA, Botafogo Futebol e Regatas, como um clube associativo, nos mesmos moldes que existe hoje. E esse clube vai licenciar o futebol e os direitos do futebol e as marcas do futebol para uma empresa por 30 anos. E essa empresa vai gerir o futebol do clube. O clube continua com o seu basquete, o remo, piscina, yoga, ginástica, com seus sócios pagando a mensalidade, enfim. E a empresa vai tocar o futebol do clube. E a contrapartida é que essa empresa vai pagar a dívida de mais de R$1 bilhão, enfim, que o Botafogo tem, saindo do sufoco financeiro, acabando com a penhora, com as dezenas de penhoras, e permitindo que o investimento seja feito no futebol para que o Botafogo possa ter times competitivos, que é o grande anseio da torcida. Enfim, esse modelo é mais simples de passar, porque você não tem que fazer grandes mudanças no estatuto, na finalidade do clube. Agora, você tem que ter o dinheiro, você tem que arrumar os investidores, os famosos investidores, para que possam contribuir, seja com esse volume, que paga a dívida, renegocia a dívida com os credores que querem ter suas dívidas renegociadas, e faz. Ou seja, existem outros modelos que não são de clube-empresa, mas que levam também à gestão. Nós temos hoje no futebol brasileiro, desculpe, em 2020, alguns exemplos de clubes que não se tornaram clube-empresa, mas têm uma gestão eficiente. Ou seja, a gente tem um exemplo do Atlético Paranaense, um clube regional, ou seja, que há 20 anos atrás nem era o grande clube do Paraná, ou seja, o Coxa e o Paraná Clube brigavam por esse direito. E é um clube que a cada ano, exclusivamente por gestão, ou seja, cresce em relação a campo, campeonatos conquistados, ou seja, renda, patrocínio, ou seja, então não é um clube empresa, mas é um clube que é gerido com eficiência, profissionalismo. Ou seja, o que mostra que você pode ter a mesma eficiência de um clube empresa no clube associativo. Quer um outro exemplo? Pega o Bahia, por exemplo. Ou seja, o Bahia é um clube que também tem um modelo de gestão associativo, enfim, que já é a segunda gestão, teve a Marcelo, é a segunda gestão, que mostra que um clube também regional, que é um clube que briga contra seja os grandes, enfim, consegue ter resultados dentro do campo e principalmente fora do campo, que despertam, seja resultados muito interessantes dentro do campo, fora do campo. E é um clube que tem feito ações de marketing inovadoras, criativas e de grande impacto. Enfim, porque no fundo o que se quer é gestão.
No fundo, o que se quer é gestão. Gestão eficiente, gestão profissional, gestão honesta, transparente e de grande impacto. Agora, a diferença, esse é o ponto importante, é que no modelo associativo, a gestão eficiente vem quando uma chapa é eleita com esse compromisso. E nada garante que a chapa seguinte que ganhar vai manter esse compromisso com a gestão e com a eficiência. Ou seja, o modelo é frágil. O processo decisório no clube associativo ele é frágil por quê? Porque é um processo que depende de eleição. E a gente sabe, a gente vive no Brasil, sabe como a eleição sempre é complicado, enfim. No clube empresa, o processo decisório, a escolha do presidente, a escolha do CEO, não é por eleição dos sócios ou eleição dos torcedores. E sim, ou seja, escolher e contratar as pessoas certas para o trabalho certo. Então, o processo decisório é desprotegido no clube empresa do associativo. Mas os dois podem, e a gente tem exemplos de funcionar. Agora, eu também tenho exemplo de desastre no clube empresa também. A gente viu, por exemplo, o Figueirense, o que aconteceu com o Figueirense, acho que foi ano passado, se não me engano, no ano passado. Era um clube empresa, gerido como clube empresa, com profissionais, e foi um desastre completo, total e absoluto. Tanto é que reverteram esse processo. Então, o que se quer é gestão. Basicamente isso. E você imagina que há espaço também para uma manutenção dos clubes menores? Os pequenos mesmo? Cara, essa é uma discussão que talvez a gente tenha que fazer um live de 6 horas sobre o assunto, entendeu? Eu sou velho o suficiente para ter visto numa final Botafogo e América, a torcida do América dividiu o Maracanã, botar 60 mil torcedores no Maracanã. Eu vi isso, eu era bem pequeno, começando aí no Maracanã, pegando aquela fase áurea do Botafogo do final dos anos 60. Enfim. Eu vi o Bangu encher Maracanã. Eu vi uma semifinal Bangu-América ter 90 mil pessoas, torcedores do Bangu e do América. Hoje, infelizmente, a torcida do Bangu e do América vive na lembrança, basicamente. Os dois clubes ainda existem, mas não sobreviveram, ao longo dos anos. Eu me lembro que o 15 de Jaú, que meu pai nasceu em Jaú, eu tenho família em Jaú, teve um clube de expressão, num certo momento, no futebol brasileiro, anos 70, principalmente. O Afonsinho jogou no 15 de Jaú. Enfim, hoje é um clube que já está, de novo, numa situação muito difícil, acho que na Série C do estadual de São Paulo, se não me falha a memória. O problema é... Então, por que nos anos 50, 60, 70 e 80 tinham tantos clubes maiores, tinha tanto espaço para clubes do interior, o Guarani tinha outra dimensão, a Ponte tinha outra dimensão, Goiás, o Vila Nova, o Paraná Clube. O que houve? O que aconteceu com esses clubes? O que aconteceu chama-se competição. Porque durante muito tempo o futebol brasileiro não tinha apenas a exclusividade do futebol brasileiro. Eles tinham a exclusividade do esporte brasileiro. Ou seja, você não tinha oferta de outros esportes, você tinha um jogo de futebol italiano na tarde de sábado, quando o Falcão foi jogar lá, enfim, nos anos 80, depois o Zico, enfim. O futebol brasileiro era a grande atração de entretenimento, além de ser a grande atração esportiva do Brasil. O que aconteceu nesse período é que a sociedade se diversificou, a sociedade se digitalizou, a oferta de novas formas de consumo apareceram. Ou seja, novas formas de consumo em termos de música, videogame, seja esportes de outros países que entraram no Brasil, futebol americano, basquete, beisebol e, mais recentemente, a entrada do futebol europeu, que faz uma competição duríssima com o futebol brasileiro. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu não tinha TV a cabo, não tinha internet, evidentemente, não tinha telefone celular. E minhas formas de entretenimento no Rio de Janeiro era ir à praia ou ir no Maracanã. Eu era perfeitamente feliz com isso. Tá? Hoje, existe muita oferta de tudo. E o futebol brasileiro ele não tem que competir apenas como esporte, ele tem que competir como forma de entretenimento, acima de tudo. O produto, né? O produto como um todo, né?
Existem outras formas de entretenimento que têm um grande apelo para a população. A maior torcida do Brasil não é a torcida do Flamengo, é a torcida das pessoas que não têm time, que não torcem para time nenhum. E esse percentual cresce. Ele cresce. São pessoas que não ligam para o futebol porque se entretêm de outras maneiras, esporte ou não. O videogame, ou seja, o eSports, está roubando o consumidor do futebol. E não são poucos. Aí você tem o futebol europeu, também está roubando os corações, sabe, de brasileiros que começam a torcer para o futebol europeu. E aí a pergunta é, na hora que o tamanho do mercado consumidor não cresce ou muitas vezes encolhe, como é que seja, existe espaço para tanto clube assim? E a resposta, infelizmente, é não. A resposta é não. E a prova disso é você ver os clubes que eram razoavelmente grandes, seja nos anos 70, 80 e 90, aonde estão esses clubes hoje? Outra forma de olhar essa equação é o seguinte: não existe nenhuma cidade do mundo que tenha 4 times grandes. A cidade que mais se aproxima é Londres, que tem 3 clubes grandes, tem outros pequenos, enfim. E é uma cidade economicamente N vezes maior do que São Paulo ou Rio de Janeiro, com mais renda de bilheteria, com mais patrocínio, mais direito de transmissão, a Premier League poderosa, arrecadando dinheiro, e não cabem 3 clubes lá. O 4º clube seria o West Ham, em Londres, cara, que já está brigando para não cair. A verdade é essa. Então, o que eu acho que vai acontecer, eu tive uma discussão mais cedo hoje exatamente sobre isso, coincidentemente, o que eu acho que vai acontecer é que você sempre vai ter 1 ou 2 clubes grandes, usando o termo do Flamengo, né, num outro patamar, no Rio principalmente, e vai ter outros clubes ainda grandes, com grande história, grande tradição, enfim, mas que não vão ter o mesmo tipo de resultado financeiro, resultado em campo, ou seja, que os clubes que estão acima. Porque no Rio isso é mais grave, porque a economia do Rio, o tamanho do Rio, a riqueza do Rio, é difícil você comportar 4 clubes na mesma dimensão. Eu não acho que nenhum dos 4 clubes vão desaparecer, mas eu acho que eles não estarão na mesma dimensão ou no mesmo patamar que já tiveram durante décadas e décadas. José, você disse, a gente estava falando, e talvez não seja um grande problema diante da pandemia, mas essa questão de equacionar X jogos em um período menor, muita gente nesse momento no Brasil defende a adequação do calendário ao europeu. Eu queria saber o que você acha disso e seria um momento adequado, caso você seja favorável a um calendário similar ao europeu, se seria uma situação, uma oportunidade para se concretizar isso. Tá, eu sou favorável porque eu acho que ajudaria de muitas formas. Então, eu sou favorável. Acho que o momento de fazer, não sei bem como fazer agora, ou seja, porque a gente ainda tem um buraco aí de calendário que tem que ser preenchido. Enfim, mas eu sou favorável, acho que é uma discussão válida e necessária de se ter, tá? E talvez a gente pudesse usar esse momento para, talvez não fazer essa mudança agora, mas para já planejar essa mudança já a partir de algum momento não muito lá na frente. Agora, eu queria abordar essa questão do calendário comprimido sobre o aspecto que mais me interessa, porque é a minha área de patrocínio. Tá? Porque uma das coisas que não está bem claro ainda, acho que para os clubes, é o seguinte: ou seja, patrocínio é em grande parte baseado em exposição de marca, ou seja, a marca aparece, ou seja, durante um jogo, durante uma transmissão, melhores momentos, mesa redonda, gols da rodada, esse tipo de coisa, né? Só que pouca gente sabe, até porque é uma questão mais técnica, que de 30% a 40% do valor de exposição de marca não vem de jogos, e sim de cobertura jornalística.
aquela cobertura diária dos programas jornalísticos, mesa redonda, debate, enfim, que mostra cenas do clube, entrevistas, seja preleções, enfim, 30% a 40% do valor que os patrocinadores recebem vem de cobertura jornalística, televisão, mídia impressa, mídia online, como o Lance, por exemplo, enfim, quando as marcas vão aparecendo no conteúdo que é apresentado. Mesmo que nós vamos assumir por um momento que não vai haver redução no número de jogos. Vamos assumir que todos os jogos de todos os campeonatos vão acontecer como originalmente planejado, que por si só já é desafiador, mas vamos assumir que seja o caso. Então, ou seja, se o número de jogos não for alterado, a entrega de valor de mídia para os patrocinadores em jogos vai ser recuperada. Ou seja, ficou aqui 2, 3 meses sem entrega, mas aí volta o futebol, voltam os jogos e, se o número original for mantido, a entrega de valor de mídia em jogos vai ser entregue. Legal. Mas lembre-se, estamos falando de 60% a 70% do valor total. O valor que era de reportagem, esse se perdeu. Por que se perdeu? Porque se tirou do calendário 90 dias de cobertura. Não tem como adicionar ao calendário esses 90 dias lá na frente. Tá? Então, você vai ter menos 90 dias de cobertura, embora sejam os mesmos jogos, a cobertura não vai ser igual e vai ser perdida. Nós estamos estimando que até agora, seja entre 15 dias, pense nisso, 15 dias de março, 30 dias de abril, 30 dias, esse rabo aqui é da minha gata, que acabou de sentar no meu colo, que desculpe isso, tá? E 30 dias de abril, de maio, nós estimamos que o valor perdido de mídia foi de perto de 1,5 bilhão de reais. 1,5 bilhão de reais de valor de mídia que não foi entregue, porque não houve jogos, não houve transmissão, não houve cobertura. E esse valor, ou seja, ele vai ser recuperado apenas em parte através dos jogos que serão jogados, que estavam programados para jogar nesse período, vão ser jogados. Entendendo que isso é verdade, né, a pergunta lógica é: há como se recuperar parte desse valor de cobertura jornalística que foi perdido? E a resposta é sim. Isso pode ser recuperado através de ações, conteúdo que os clubes podem fazer nas suas mídias sociais que gerem valor de mídia para as suas marcas. Muitos estão fazendo isso. A gente vê clubes fazendo lives, a gente vê matérias sobre jogos passados, campeonatos passados, glórias passadas. Muito legal. Nós vemos também entrevistas com ex-ídolos, que é outro ponto que eu bato na tecla há 6 anos no Brasil. Enfim, isso é legal. Claro que, infelizmente, né, a eficiência desse trabalho não é igual entre todos os clubes. Alguns fazem muito bem, outros fazem menos bem, alguns não fazem nada. Mas, ou seja, nós temos recomendado fortemente aos clubes que são clientes e não são clientes, de que nessa hora de vazio de valor de marca na mídia tradicional, as mídias sociais podem e devem compensar parcialmente, nunca vai ser totalmente, parcialmente, através de conteúdo de qualidade, engajador, que atraia o torcedor para as mídias sociais e o site do clube, entregando o valor de marca. E dou para vocês um número interessante. No futebol europeu, tudo número de pesquisa, tá? No futebol europeu, ou seja, os grandes clubes que têm, ou seja, ações de marketing incríveis, seja no seu site, 24/7, sempre fazendo coisas, competições de torcedores, ou seja, quem acertar ganha alguma coisa, enfim. Eles têm uma meta, a meta de que 20% do valor total de mídia entregue aos seus patrocinadores
seja através das mídias proprietárias dos clubes. 20%. E aqui é Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, canal TV do clube, o site do clube, enfim, por aí vai. 20%. Poucos batem essa meta. Poucos batem essa meta. Dependendo do ano, o Liverpool estava chegando nessa meta esse ano. Mas vários e vários clubes passam de 10%. Os 2 clubes espanhóis, os principais clubes ingleses, num ano típico, nos últimos 3, 4 anos, entregam de 15% a 18% do valor de mídia total nas suas mídias proprietárias. No futebol brasileiro, esse número não chega a 2%. Ou seja, existe um enorme espaço para os clubes crescerem. E isso não apenas gera valor de mídia, ou seja, você torna o patrocinador, você fideliza o patrocinador, você agrada o patrocinador, cria uma parceria de patrocínio ao invés de um contrato de patrocínio. O clube deixa de ser um billboard ambulante e passa a entregar muito mais valor de marca ao clube. Mas tem uma outra enorme vantagem. Vocês que cobrem futebol a vida toda, né? Quantas vezes vocês já ouviram a seguinte frase? A Globo não passa o meu jogo, eu não tenho jogo em TV aberta. Ou seja, os clubes ficam escravos da televisão e ficam pedindo de joelhos, por favor, transmitam os meus jogos em TV aberta, porque a TV aberta é que gera o maior valor, né, de mídia. E é verdade, sim. Agora, os clubes não controlam o que a televisão vai transmitir. Os clubes não controlam se o jogo vai estar na TV aberta, na TV paga ou no pay-per-view. Mas os clubes controlam as suas mídias sociais. Tá? Eu concluo dizendo o seguinte, e eu tenho certeza que a enorme audiência que nos assiste vai dizer que eu sou um louco, que eu sou um maluco e que eu não sei o que eu estou fazendo. Mas digo para você, eu tenho uma visão muito clara de para onde o futebol deve caminhar. Porque isso não é baseado apenas em achismo meu, baseado em observação do que acontece na Europa. O Real Madrid, o Barcelona, não é um clube de futebol. Eles são empresas de mídia que têm um clube de futebol. Como o Red Bull não é uma empresa de energético, é uma empresa de mídia que fabrica energético. O futebol do século XXI, que é o futebol do mundo digital, o futebol ou seja, a obrigação, o sucesso, não é obrigação, a diferença entre sucesso e fracasso consistente, não é um ano consistente, é mídia, é conteúdo de mídia, é geração de mídia. Enfim, é você ter o seu conteúdo proprietário, engajador, que entrega valor 24/7 em todas as mídias, televisão, rádio, jornal, revista, site do clube, mídia social, porque essa mídia é que constrói a marca do clube globalmente, pois vivemos num mundo globalizado. É essa mídia que atrai fãs, que cresce torcida, que gera simpatia, e é essa mídia que atrai o patrocinador. O futebol europeu, os grandes clubes já estão nesse nível. Já entenderam que o modelo de gestão de clube de futebol globalizado no mundo digitalizado do século XXI é diferente. Você tem que ser uma empresa de mídia, uma organização, não precisa ser empresa, uma organização de mídia que gere mídia de altíssimo engajamento, que tem um clube de futebol. Enfim, e essa mídia é que vai crescer a torcida. É essa mídia que vai trazer os patrocinadores. É essa mídia que vai tornar milhões e milhões de chineses e russos e brasileiros em fãs e consumidores do seu clube. Esse é o modelo que funcionou e que funciona na Europa e que há de funcionar no Brasil. Mas para que isso aconteça, tem que haver essa mudança de cultura, essa mudança de mentalidade, de achar que comunicação não é importante, ou não é relevante, ou não é vital. Que você põe lá 2 garotos, um estagiário, está tudo resolvido. Sabe? Comunicação é tudo. Agora, comunicação é para profissionais, como vocês. Porque é uma frase que eu falo para os meus alunos na ESPM, no INSPER. Desculpe o barulho do background, a minha gata fez alguma coisa aqui na cozinha. Enfim, mas é uma frase que eu falo para os meus alunos há anos. O único amador no Brasil que teve sucesso consistente a vida toda foi o Amador Aguiar, fundador do Bradesco.
Ou seja, comunicação é para profissionais, jornalismo é para profissionais, marketing é para profissionais, ou seja, comercial é para profissionais. E eu repito o que eu falei na abertura do nosso bate-papo hoje. Eu espero e eu acho e eu acredito que essa crise que vai levar os clubes numa crise financeira sem precedentes vai forçar que isso aconteça. O Colagrossi, Beto, só complementando o que o Colagrossi falou, a CBF já estima em 4 bilhões as perdas no futebol brasileiro, tá? Até o momento, 4 bilhões, ou seja, já é um dinheiro considerável, isso em 3 meses aí, né? Pouco menos de 3 meses. E sem perspectiva, né, de volta até o momento. Esses 4 bilhões incorporam outros elementos. Sim, que apenas o meu 1,5 bilhão é só patrocínio. Exatamente. Você tem aí venda de jogador, você tem bilheteria, você tem premiação, tem um monte de coisa, né? Exato. Você colocou que não chega a 2%, né? O que se arrecada via mídias do próprio clube, e na Europa varia entre 15% e 18%. Os grandes clubes, principalmente. Né? Dos grandes clubes, vamos considerar também, a gente está considerando também os grandes clubes daqui, sim, claro. cidade para tal. Como é que está sendo essa linha de crescimento na Europa? Está 15, 18 e pode chegar a 20%? E no Brasil, se está 2%, você imagina que num curto prazo podemos chegar a quanto fazendo a coisa certa? Tá, nós usamos como régua 9 clubes na Europa. 9, tá? Porque essa régua pode ser, você escolhe quantos quiser. Mas quanto mais clubes você usa, mais diferença entre esses clubes você tem. Então, a gente pega os 2 da Espanha, evidentemente, pega 2 na Itália, pega 2 na Alemanha e pega, acho que, 4 na Inglaterra. Ou seja, mais ou menos isso. Enfim, esse número está crescendo nessa régua de 9 clubes, em média, de 10% a 15% todo ano. Então, era uma média que era 5%, depois foi para 6,5%, papai vai crescendo, enfim, como vai. Tem um teto aqui. E o teto que a gente acha é os 20%. Por quê? Porque o valor que vem da televisão, dos contratos da televisão, é tão grande que não há como uma mídia proprietária do clube chegar lá. A não ser que em algum momento o clube fique dono da transmissão dos seus jogos. Aí muda tudo. Tá? Nós temos analistas na nossa empresa, nos escritórios da Europa, principalmente, que acham que essa década de 20, não acaba sem que vários clubes já sejam donos da transmissão. Ou seja, então o Real Madrid ele transmitir os seus jogos em casa. O Liverpool ele transmitir os jogos em casa. Por quê? Eles ganham, porque é a visão que eles vão ganhar mais dinheiro. Tem uma visão contrária a isso, que é o seguinte: no dia que isso acontecer, os clubes medianos e menores vão ser massacrados. Enfim, então, tem uma visão o que é melhor para o clube versus o que é melhor para o futebol como um todo. Tá? Mas, sem dúvida nenhuma, o que vai acontecer, ou já está acontecendo, eu vendo o direito do jogo e mais nada. Todo o resto é meu e eu vou vender o direito de mostrar o treino, eu vou vender o direito do ônibus, eu vou vender o da preleção, seja de histórias do jogador, de background de jogador, ou seja, enfim, que muitas vezes é mais interessante do que o próprio jogo, é verdade. Ou seja, o fã adora histórias de bastidores. O fã adora isso. Hoje, no modelo atual, um canal de televisão pode ir no clube, fazer uma entrevista com um jogador e fazer um programa de 30 minutos sobre a vida desse jogador sem pagar nada ao clube. Enfim, então, existe uma discussão toda aqui se o clube, em algum momento, vai tomar para si esse direito ou não. É uma discussão enorme, complicada, enfim. Mas, assumindo o modelo atual, 20% é o teto. Não tem como passar de 20%. No Brasil, nós achávamos, até 2015, 16, 17, que o teto seria 10%. Por quê? Porque a televisão, a renda era tão grande da televisão que a gente achava que chegasse a 10% estava no modelo ideal. Seria ideal. Hoje nós estamos revendo isso. Por quê? Porque a nossa expectativa é que a receita de televisão, que já caiu, ela cairá de novo na próxima rodada de negociações. Acho que é em 2023, se eu não me engano.
Então, na medida que o percentual da televisão caia, o percentual das mídias próprias, ele tende a crescer. Eu não sei se a gente está falando de 20% no final dessa década, mas certamente chegar a 10%, cara, é obrigação dos clubes. Para a gente fechar... A década de 20 até 30. Sim, exatamente. É. Quer falar, Gui? Só uma curtinha antes de você fechar. Certamente, José, você que é especialista nessa questão de patrocínio, contratos em marketing, eu imagino que os contratos de patrocínio não englobem uma pandemia. Pelo que você sabe, qual o detalhamento disso e se já está em curso discussões e brigas entre patrocinadores e clubes, numa hora dessa chama-se para renegociar? Como que funciona essa coisa específica? Tem um pouco de tudo acontecendo, né? A gente sabe de contratos de patrocínio que foram terminados, ou que não foram renovados. Ou seja, nós já falamos de alguns aqui. Em grande parte, está havendo nesse momento uma discussão, uma negociação entre patrocinador e patrocinado para que possa rever os valores, pelo menos em 2020, ou possa adiar pagamento. Ou seja, e a nossa recomendação é muito clara. Fala, olha, é hora de parceria. Ou seja, isso é o que eu faço na minha empresa. 80% dos meus clientes pararam de pagar. E nós entendemos que isso acontece, evidentemente. Então, o nosso trabalho é pegar o telefone e falar, olha, como é que a gente pode trabalhar junto aqui para chegar a uma conclusão que seja não apenas aceitável, mas boa para todo mundo. Ou seja, tem que ter flexibilidade, tem que ter entendimento, tem que ter criatividade. Tá? Porque o segredo do bom patrocínio é quando não é uma venda de patrocínio, é parceria de patrocínio, onde as duas empresas alinhem suas expectativas. E ali fala uma coisa aqui interessante. 90% dos patrocínios esportivos, em futebol principalmente, que fracassam, que não são renovados, que o patrocinador acha que não funcionou, que não foi bom para ele, 90%. Todos têm a mesmo problema raiz, a mesma causa. Não houve um correto alinhamento da expectativa entre patrocinador e patrocinado de como o sucesso seria medido. Tá? Ou seja, ninguém falou, olha, como é que a gente vai medir o resultado aqui? A gente vai projetar um resultado, ver se bateu a meta ou não? Ou a gente vai dizer, olha, a meta do patrocínio é essa, no final do ano a gente pode falar, foi atingido, não foi atingido, por aí vai. O problema é que os clubes e o comercial dos clubes, naquela pressão enorme de vende, eles querem simplificar a venda e não complicar a venda. Então, o que eles fazem? Eles fazem o contrato mais simples possível, põem lá as contrapartidas todas, doidos para o cara assinar, e vai ter que resolver o problema mais para frente. Tem que haver um alinhamento da expectativa, ou seja, o sucesso tem que ser medido de uma forma que os dois lados concordem que é assim que você vai medir se houve sucesso ou não. Mas em relação à sua pergunta especificamente, cara, criatividade, flexibilidade, paciência, e entendimento e parceria. Colaboradores, para a gente fechar essa primeira parte do nosso bate-papo sobre o efeito, né, da pandemia na economia aqui dos clubes brasileiros, a gente está à beira da abertura da janela de transferências europeia. Muito se fala que pode vir a ser a janela que menos haverá gasto dos clubes, né? Vai haver uma redução. Provavelmente isso vai afetar os clubes brasileiros, né? Tendo em vista que muitos jogadores daqui são cobiçados pelos clubes europeus e vai ter algumas contratações pontuais. Então, provavelmente, alguns jogadores brasileiros que teriam potencial para atuar agora na Europa, talvez não saiam nesse momento. Queria saber com você se isso abre um precedente para a gente voltar àquele velho tipo de contratação de trocas, né? Era uma prática muito comum aqui no futebol brasileiro há anos atrás. Será que a gente vai voltar a ver um pouco mais desse tipo de negociação aqui no Brasil? Tem algumas marcantes, né? Tem uma do Flamengo e do Fluminense. Se eu não me engano, tem uma no estado de São Paulo que também ficou marcante. Eu não sou muito dessa época, mas sei um pouco dessas histórias. Então, eu queria saber com você se há essa possibilidade, né? A gente vê aumentar esse número de troca entre os clubes. Cara, você arrancou um sorriso no meu rosto aqui, entendeu? Porque eu sou dessa época, tá? Ou seja, tinha até uma musiquinha que o cara que inventou isso foi o cara do Francisco Horta, presidente do Fluminense, foi o cara que era o rei do troca-troca, entendeu? Ou seja, cara, eu como botafoguense me lembro até hoje com grande alegria a troca Zequinha-Zélio, onde o Flamengo ficou com o Zélio, que
quem é Zélio, né? E o Botafogo ficou com o Zequinha, eram 2 pontas direitas, né? Enfim, que se tornou um dos ídolos botafoguenses, né? Mas também já tivemos trocas ruins também. Então, mas a gente vai... Cara, lembra as palavras que eu falei há pouco? Criatividade, flexibilidade, sabe? É a mesma coisa aqui. Porque os clubes europeus também estão assustados. Também estão tendo perda, sabe? Caiu a receita lá também. Então, ou seja, eu não vejo nessa janela de contratação, nem sei se a janela vai ser estendida, enfim, mas assumindo que se mantenha, eu não vejo um apetite dos clubes europeus muito grande por contratação cara. Pra você ter uma ideia, nós temos na nossa empresa, nós temos só na Europa mais de 30 clubes sob contrato. Todos esses que nós falamos são clientes nossos. Eu falo com eles regularmente. Eles estão assustados, e com razão. E o grande medo deles, que deve ser o mesmo grande medo que eu tenho, é que a gente está apenas no começo dessa crise. Entendeu? E que esse negócio se perpetue pelo ano inteiro, que entre em 2021. Eu falei com profissionais do Comitê Olímpico Internacional, que é outro cliente nosso, em relação a Tóquio 2020, que já virou Tóquio 2021, e outro dia saiu uma matéria de que eles disseram o seguinte: se não tiver 2021, não tem mais essa Olimpíada. Essa Olimpíada vai ser apagada e vai ter só agora em 2024 a outra, né? Eles acham que existe 50% de chance de acontecer isso. Tá? O termo que eu ouvi é toss the coin, que em inglês quer dizer cara ou coroa. 50% de chance de que a Olimpíada do ano que vem não exista, porque essa crise entra ano que vem. Tá? Então, o clube europeu, nessa hora, o que ele está fazendo? Ele está sendo conservador, ele está sendo bastante conservador, fala, olha, vamos conservar a caixa na medida do possível. Eu não vejo grandes contratações. E aí vai obrigar os clubes brasileiros a usarem de criatividade e flexibilidade para falar, olha, troca, empréstimo, sabe, circula os jogadores. Agora, sempre lembrando que a gente vai comprimir 11 meses de futebol em 8. E qual é a consequência disso do calendário, jogar muitas vezes, enfim. Então, eu não sei, é um ano atípico. Agora, eu queria aproveitar a sua pergunta, até para estender um pouco mais, para o aspecto do futebol brasileiro. O futebol brasileiro, durante muito e muito tempo, dependeu da verba da televisão e de verba de jogadores, de venda de jogadores. Essas foram as grandes rubricas que vêm sustentando o futebol brasileiro há muito tempo. Televisão, venda de jogadores. Aí você colocaria a terceira verba aqui, que era a verba de patrocínio. Tá? Se você pegar, aliás, recomendo até com a matéria do Lance, isso que é interessante, pega os valores de patrocínio do futebol brasileiro em 2013, indexa pela inflação e veja o tamanho desses números em 2020. Tá? 50 milhões de reais por ano, 45 milhões de reais por ano. Ou seja, esse era o tamanho do patrocínio do futebol brasileiro há 6, 7 anos atrás, pré-Copa, pré-Brasil 2014. Então, qual é o cenário? Né? Ou seja, a gente tem verba de televisão, já caiu, depende de resultado em campo, depende de título, depende de transmissão dos jogos, mas já caiu. Verba de venda de jogadores vai cair. Vai ter menos contratação vindo de fora. Verba de patrocínio caindo. Tá? Então, se você vê que... E verba de renda de bilheteria, que também não era uma rubrica muito grande, fora o Flamengo, mas também caindo. Você pega as 4 rubricas fundamentais, as 4 indicam para baixo. Todas elas. E aí? Como é que se faz? Volta à questão, ou seja, de gestão profissional, ou seja, você criar, seja conteúdo de qualidade, atrair patrocinadores. A minha visão do patrocínio, ou seja, essa visão eu aposto meu último real nessa, é que no passado os clubes brasileiros tinham 3, 4 grandes patrocinadores, ou um grande patrocinador, um material esportivo que também dava um cheque enorme, incondicional para o clube, e mais 2 patrocinadores grandes, e esse representava 90% do total de patrocínio. Um monte de picadinho. Isso vai acabar.
Ou seja, o futebol do futuro, você vai ter um grande patrocinador, o material esportivo, e vai ter 15 patrocinadores, sendo que 2/3 deles não estão no uniforme, não estão nem no backdrop. É patrocinador específico para ativações digitais, ativações de hospitalidade, temos que falar sobre isso também, enfim, que vão se associar ao clube para, ou seja, patrocinar alguma atividade específica que nem entra em campo, porque focado num nicho, focado num grupo de mercado muito específico. Nesse cenário novo, existe uma oportunidade enorme na área de hospitalidade. Nós estamos ajudando, como empresa, clubes europeus que estão vendendo pacotes de patrocínio aqui no Brasil para empresas brasileiras. Esse pacote de patrocínio, que não são baratos, eles não têm uniforme, eles não têm backdrop, não tem nenhuma contrapartida que o clube fica mostrando a marca, tem direito de exibir seja a marca do clube no site da empresa, mas eles são todos baseados em hospitalidade, experiências de hospitalidade. Ou seja, a marca patrocinadora, entre outras coisas, pode mandar X ou N dos seus maiores clientes para a Europa, tudo pago, para viajar com a delegação do clube num jogo da Champions League. Ou seja, eles vão no avião com o Messi, sentados perto do Messi, eles vão se hospedar no mesmo hotel que o Barcelona, ou que o Real Madrid, ou que o Liverpool, eles vão assistir o jogo na suíte do presidente, eles vão tomar café, almoçar e jantar com os jogadores do clube e vão ter direito a 15 minutos sentado numa mesa, tomar um café, eles e um jogador da escolha do clube. Cara, quanto vale isso? Se você é um banco, você pega seus 10 maiores clientes, que representam um percentual grande de todo o seu faturamento, e você oferece aos seus maiores clientes essa experiência. Que com todo o dinheiro que eles têm, eles não poderiam chegar perto disso. Experiência de hospitalidade é muito importante. Porque quem ama futebol, como todos nós, a gente vive dessas experiências. De poder chegar perto do ídolo, de ser reconhecido, de tirar, sabe, uma foto, de apertar a mão, de dar um abraço, de conversar por 2 minutos, de assistir uma pré-eleição, de uma coletiva de imprensa, de entrar no campo para assistir um treino ao lado de um treinador. Os clubes têm isso. Os clubes brasileiros têm essa oportunidade, porque eles têm como se organizar e oferecer oportunidades de experiência que são inesquecíveis para os seus fãs e para os clientes dos seus patrocinadores. Não custa nada fazer isso, mas tem que ter organização, tem que ter gente profissional, tem que fazer isso. Enfim, o outro ponto fundamental, que também tem 3 ou 4 coisas que eu falo há 8 anos insistentemente. Uma delas é os ex-ídolos, os ex-craques. O maior patrimônio de qualquer clube é a sua torcida, ponto. O segundo maior patrimônio é a sua história, é o seu legado. E o seu legado foi feito por jogadores, ex-jogadores, que num certo momento da sua história foram ídolos da sua torcida. Onde é que estão esses jogadores hoje? Estão em casa. Já estão em casa, em grande parte, com dificuldade financeira. Eu tive uma experiência na minha vida que foi única, que eu conheci o Garrincha, 6 meses antes do Garrincha morrer, no Rio de Janeiro. Uma longa história, enfim, tinha uma gincana, a gincana era para trazer algum jogador tricampeão, e alguém conhecia Elza Soares, pegou o endereço de uma pensão que ele morava, eu fui lá, conversei com ele e passei uma tarde com o Garrincha. Eu me lembro como fosse hoje, do Garrincha falando da vida dele, ele falou o seguinte para mim, quase que em lágrimas, ele falou assim, olha, eu fui muito roubado, eu fui muito enganado, passaram para trás, tudo que eu ganhei eu perdi, ou seja, eu confiei em pessoas, não sei o quê. E falou dos problemas dele, mas ele falou o seguinte, sabe, o que mais me traz tristeza não é nada disso. O que mais me traz tristeza é a saudade que eu tenho de entrar no Maracanã e ver Garrincha, Garrincha, o amor da galera. Cara, esses ex-ídolos estão em casa. A torcida venera essas pessoas, ama essas pessoas.
Por que os clubes não engajam, não trazem ele, não faz eventos, sabe, live? E quando voltar ao mundo, sabe, faz um jantar, sabe, as pessoas pagam para estar lá, para ver o cara falar, fazer pergunta, tirar foto, fazer uma selfie, fazer um filmezinho, dar um abraço. Isso é muito importante, porque você está revivendo a história do seu clube e dando uma chance para esses ex-ídolos se sentirem amados de novo. Recentemente, aliás, não foi em 2016, eu participei do projeto da Pelé Academia, projeto belíssimo, e na inauguração da Pelé Academia, que estava o Pelé, evidentemente, tinha um monte de ex-ídolos da seleção brasileira. Foi uma coisa assim, uma noite fantástica, que eu não me esqueço. Eu sentei na mesa com o Paulo César Caju, ídolo meu, do Botafogo, o Rildo, lateral esquerdo, que marcou o último gol do Brasil na Copa de 66, do Botafogo, e uma outra pessoa que era jornalista. Eu fiquei 1h30 conversando com o Rildo e o Caju. Cara, foi um dos momentos mais inesquecíveis da minha vida, de ter a chance de, durante 1h30, conversar com esses dois. O Rildo, eu não sou velho para ter visto o Rildo jogar. O Rildo me precede como torcedor. Mas o Caju, não. Enfim, ofereça essa oportunidade aos seus torcedores. Ofereça essa oportunidade aos seus torcedores jovens que não conhecem ele. Resgate a história, resgate as glórias passadas, os campeonatos, os títulos. Isso é a essência do patrocínio. Você oferecer às marcas a chance de dar aos seus clientes, aos seus melhores funcionários, aos seus diretores, a chance de viver esse momento. Mas, infelizmente, ainda vejo o futebol brasileiro muito apegado à exibição de marca como se o jogador fosse apenas um billboard ambulante. É muito mais do que isso, tem potencial para ser muito mais do que isso. Mas tem que saber fazer. Diante dessa necessidade dos clubes brasileiros de aprimorarem as suas atividades, a sua exposição em redes sociais, existem exemplos ou clubes que você possa citar, ou que tem de destaque, ou ações de destaque? Tem, e muito interessantes. Se, por um lado, eu sou muito crítico em relação a tudo que os clubes poderiam fazer e não fazem, ou seja, até como forma de provocar os clubes a fazerem mais e fazer melhor, por outro lado, eu tenho que reconhecer que muita coisa boa, surpreendentemente boa, está sendo feita nesse período. Então, como forma de reconhecimento e de contribuição ao futebol brasileiro, nós elegemos as 10 ações mais impactantes, criativas, interessantes do futebol brasileiro durante o período de crise do Covid, pelo menos até agora, né? Ou seja, foi de 15 de março a final de maio. Esse é o período. Nós capturamos tudo que os clubes fizeram nos seus sites, mídia social, e a gente elegeu 10. E nós, a partir dos próximos dias, a gente vai divulgar uma por dia, seja explicando business case, qual era o objetivo, o alcance, o que foi feito, não apenas para homenagear, para reconhecer o brilhantismo da ação, também para homenagear o clube que fez isso e principalmente para criar um modelo, ou seja, um business case para mostrar para o futebol brasileiro o que pode ser feito. Enfim, e no fundo provocar também uma disputa entre os clubes para que eles continuem gerando conteúdo e ações de qualidade para os seus torcedores e os seus patrocinadores. Sem dar spoiler, teve alguma ação que te surpreendeu? Sim, claro. Teve uma ação, teve um live em Belo Horizonte que foi bem legal, cara. Enfim, que eu acho que vai ser a primeira que a gente vai destacar. Entendeu? Mas teve clubes do Nordeste fizeram coisas interessantes e, enfim, no Rio de Janeiro teve interessantes também, porque é um aprendizado para todo mundo, né? Ou seja, não é apenas uma crise que nunca aconteceu, mas é uma situação, é um ecossistema que nunca existiu. Talvez no tempo da gripe espanhola que o mundo era diferente, né?
Então, ou seja, tem que reconhecer a competência de muitos também. Ou seja, eu vou continuar sempre provocando os clubes a fazer mais e melhor, mas também reconhecendo o brilhantismo que existe. Ô José, eu nem sei se está nessa tua relação, mas me chamou a atenção nesse período aí uma ação feita pelo Sport, de um duelo entre dois clubes históricos do esporte, em que venderam um duelo virtual, Sim. em que venderam, inclusive, bilhetes para esse encontro e faturaram uma grana que eu acho que mais de 50 mil reais, e eu fiquei impressionado. Excelente, ou seja, será reconhecido isso aí, enfim, e mostra, cara, o potencial. Sabe? E quando eu vejo isso, eu tenho dentro de mim um misto de alegria e tristeza. Alegria porque eu estou vendo coisas bacanas sendo feitas, legal, aplaudo, mas a tristeza fala, meu Deus, sabe, quanto disso que a gente podia estar sendo feito há muito tempo. E não está. E como o futebol brasileiro estaria, aí sim, num outro patamar, se os clubes tivessem, anos atrás, levado as mídias sociais a sério.